Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Sempre eu começo essas conversas com essa identificação. Sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. O psicodrama é um método desenvolvido por um médico vienense, austríaco, na realidade nascido na Romênia, mas viveu na Áustria e depois nos Estados Unidos, que é um método terapêutico grupal e individual. Mas é mais do que isso. O psicodrama ele permite às pessoas que dele se utilizam a ter um ponto de vista nas relações interpessoais que qualifica qualquer outro substantivo que a gente tenha como papel profissional. Então, quando eu digo que eu sou psiquiatra e sou psicodramatista, estou me referindo que ser psiquiatra é o meu papel profissional, mas ser psicodramatista é o diferencial que agrega valor a esse substantivo psiquiatra. Então, sou psiquiatra clínico, sim, ou seja, eu prescrevo medicação, diagnostico patologias psiquiátricas e sou psicodramatista. Psicodramatista eu coloco sempre como o adjetivo do meu substantivo psiquiatra, porque é o que permite que nas minhas relações com o paciente, com os pacientes, com a visão psicodramática que a gente tem de que, basicamente, toda relação se estabelece sempre bilateralmente, ou seja, a psiquiatria, como qualquer outra coisa de relações humanas, é uma atividade relacional, em que existe alguém desempenhando o papel de psiquiatra, no caso eu, e existe alguém que terá que desempenhar ou desempenhará o papel de paciente. O que significa isso na prática? É que a relação médico-paciente, especificamente psiquiatra-paciente, ela não é uma relação hierárquica no sentido de mando e obedeço. Ela é uma relação em que alguém tem um conteúdo e alguém tem um problema. Esse alguém que tem um problema é o que se coloca no papel de paciente. Alguém que tem um conteúdo é a personagem que entra no papel de psiquiatra. Quando os dois assumem os seus papéis, os dois podem desempenhar bem essa função. Ou seja, o paciente é o fornecedor do material. É ele que vive o problema dele. Em qualquer instância, nós podemos estar tratando de uma pessoa com uma dificuldade conjugal, como nós podemos estar lidando com uma pessoa dentro de um quadro psicótico. Sempre será uma pessoa que trará algo em que eu só detenho um conhecimento genérico, mas eu não conheço aquela pessoa. Eu conheço o que é a média das pessoas, mas não conheço aquela pessoa. Essa informação, esse conteúdo é trazido pelo paciente. É ele que conhece a história dele, é ele que descreve a história dele. Então, ser psicodramatista permite que nós nos coloquemos numa posição de uma complementariedade, ou seja, eu complemento o papel do paciente e vice-versa, ele complementa meu papel, embora tenhamos, não seja totalmente simétrico, porque eu estou no consultório e alguém recorre a mim. Então existe alguém que está e que detém um conhecimento prévio, existe alguém que vem e que tem um conhecimento de um algo dele. Essa combinação das duas coisas que pode permitir a ação terapêutica. Daí porque sempre eu começo todas as consultas perguntando à pessoa que venha, independente de que extrato profissional ela seja, como é que ela se sente vindo a um psiquiatra. Invariavelmente as pessoas têm alguma forma de dúvida em relação a estar num psiquiatra. Pode até vir sozinha, mas tem uma série de restrições que fazem com que ela entre nesse papel de paciente psiquiátrico com muita dificuldade, com muita restrição à espontaneidade que ela possa desempenhar para contar a história dela. Então a maioria das pessoas é assim. Não havendo esse esclarecimento dessa
dessas dúvidas iniciais, o resto da consulta psiquiátrica termina sendo algo comprometido, porque o paciente receberá uma receita, possivelmente, mas é ele quem tomará. Então, o fato de eu prescrever uma medicação, porque eu considero que naquele momento é útil para aquele paciente, explicá-lo como vai funcionar, mas ainda assim quem vai tomar essa medicação é ele. Então, o meu papel de psiquiatra, ele se extingue ou desaparece na porta do consultório. A partir daí, entra um compromisso do paciente consigo. E esse compromisso não vai existir à toa, ele vai existir a partir desse diálogo que acontece na primeira consulta. Eu costumo dizer que uma primeira consulta psiquiátrica termina sendo mais primeira do que consulta. Por isso que eu complemento dizendo que a verdadeira primeira consulta psiquiátrica é a segunda. Por que eu insisto nisso? Porque a primeira consulta, ainda que a pessoa venha só, ainda que tenha sido indicada por alguém, ainda que ela esteja sozinha no consultório, ainda assim ela veio por uma indicação, não por escolha. Raramente uma pessoa tem escolha de vir ao psiquiatra. Normalmente é indicada, sugerida, ou até mais drasticamente trazida. Então, numa primeira consulta, tudo que aparece na consulta psiquiátrica é fruto dessas fantasias prévias que se tem em relação à psiquiatria como um todo, ao exercício da psiquiatria, ao que se espera de um psiquiatra, ao que se espera de um diagnóstico psiquiátrico e o grau de comprometimento da vida ao ser colocado como paciente psiquiátrico. Mesmo porque, como eu já disse em outros vídeos, o diagnóstico psiquiátrico é o único diagnóstico em medicina que se incorpora à identidade da pessoa. Todos os outros diagnósticos eles são agregados à história de vida da pessoa. A pessoa tem um infarto, a pessoa tem hepatite, a pessoa tem um tumor. Mas em psiquiatria sempre o verbo usado é o verbo ser, é o verbo da identidade. O indivíduo é esquizofrênico, a pessoa é bipolar, a pessoa... Então, essa característica de principalmente os quadros mais graves em psiquiatria, eles se agregarem à identidade do paciente, é o que dificulta, o que faz com que uma primeira consulta seja mais primeira do que consulta. A segunda consulta eu digo que será a primeira, por quê? Porque será de escolha. Na realidade, na relação médico-paciente, principalmente em psiquiatria, eu não vou falar de outras especialidades porque meu campo é psiquiatria. Mas em psiquiatria, a escolha está na mão do paciente. Ele pode vir sugerido, trazido, o que for, de uma forma gentil ou de uma forma não tão gentil. Mas, ainda assim, quem tem o poder de dizer volta ou não volta é ele. O psiquiatra não tem esse poder de dizer ao paciente não aceita esse paciente ou volte aqui. Então, o máximo que o psiquiatra pode fazer, pelo menos no meu caso, ou o psiquiatra eu não diria, mas eu como psiquiatra, é tornar claro essas dúvidas iniciais, tornar claras essas dúvidas iniciais, essas fantasias prévias, que independe do extrato sociocultural que a pessoa tenha. Isso é um preconceito em relação à psiquiatria. Então, eu tenho vários pacientes médicos e psicólogos que guardam o mesmo tipo de preconceito que qualquer outra pessoa que não tenha uma formação ligada à área da saúde. Então, essa primeira consulta em psiquiatria sempre tem esse, pelo menos para mim, eu considero que seja importante nós lidarmos com todas essas dúvidas iniciais, medos iniciais, se eu vou ficar dependente do remédio ou não, se o remédio vai me deixar um zumbi, se o remédio vai me deixar dormindo pelos cantos, se o remédio vai comprometer minha funcionalidade, se eu vou ser visto como um doido, vou ter que ficar com cara de doido tomando remédio. Essas são algumas das fantasias que as pessoas têm preconceituosas em relação à psiquiatria. E com alguma base real também, não é só fantasia, não. A segunda consulta, não. A segunda consulta se torna a primeira porque é a consulta dá volta. Ele volta sabendo qual é o meu tom de voz, ele volta sabendo como eu penso e volta conhecendo o meu consultório, ou seja, ele volta por escolha. E dentro do psicodrama, essa questão da escolha é fundamental.
A pessoa exercer essa escolha compromete a pessoa no exercício do papel dela. Eu não sou neurocirurgião que vou operar uma pessoa que está anestesiada. Eu não sou cirurgião. Eu sou um clínico. Independente de ser um clínico, o clínico de uma especialidade que as pessoas veem com maus olhos. Portanto, para que qualquer coisa que eu possa fazer possa ser útil ao paciente, é preciso que o paciente cumpra essa ideia. Ele não precisa gostar da ideia, mas ele precisa entender como eu penso e para que eu estou prescrevendo aquilo. Essa complementaridade de papel, ou seja, que eu não detenho o saber do mundo, eu detenho um saber. O paciente detém um outro saber, que é o dele. Ele sabe onde a dor aperta. Ele sabe como descrever as coisas dele. É difícil, um paciente pode me chegar e dizer que tem uma zonzura na cabeça. Bom, a obrigação minha é traduzir isso. Ele não vai me dar de bandeja algo. O paciente não estuda nos livros que nós, como médicos, estudamos. Portanto, ele vai descrever a experiência que ele tenha do ponto de vista dele. Essa capacidade de traduzir para uma linguagem médica aquilo que o paciente traz, ou seja, é como se eu fizesse e devolver para ele esse contínua troca de informações, uma informação técnica genérica que é a minha, e uma informação pessoal específica dele, sobre a vida dele, sobre os sintomas dele. E olha que eu estou dizendo isso acontece com qualquer tipo de paciente. Mesmo um paciente sendo com quadro de demência, mesmo um paciente dentro de um quadro psicótico, ainda assim ele é capaz de descrever a experiência dele ou de estabelecer relações. O ser humano estabelece relações com os outros na maioria das circunstâncias. E mesmo quando ele está dentro de um quadro em que ele corta essas relações, ou seja, a pessoa ou está mergulhada num quadro depressivo tão grave que ela não contactua com o ambiente, ou ela está dentro de um quadro psicótico que não estabelece a linguagem dela, ela não consegue compreender e vice-versa o que está fazendo, mas ainda assim, em algum momento é possível, sim, a pessoa ser agente do seu próprio, da sua própria queixa. Então, voltando à questão, quando eu digo que eu sou psiquiatra e psicodramatista, eu sou um psiquiatra psicodramatista, porque todo o tempo que eu estou atendendo o paciente, mesmo que não seja em psicoterapia, atendendo como psiquiatra, sempre tem o olhar do psicodrama estabelecendo de que toda relação humana é uma relação bilateral. Os vínculos se compõem sempre dos dois lados do vínculo. É o paciente e eu. Nossos papéis são complementares, não existe uma ascendência de um papel sobre o outro. Existem funções diferentes e qualificações diferentes. Em suma, espero que haja sido útil colocar psicodrama e psiquiatria na mesma balança. Tchau.